Após quase 13 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, em segundo turno, o texto base da PEC dos precatórios. A proposta abre folga de 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento federal e viabiliza o Auxílio Brasil. A aprovação foi por 323 votos a favor e 172 contra, com uma abstenção. Eram necessários pelo menos 308 votos. A PEC ainda será votada no Senado. A votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados começou no meio da tarde com uma forte articulação nos bastidores desde o início da manhã. Alguns partidos, que inicialmente deixaram a bancada livre para a escolha do voto, resolveram orientar que os deputados fossem contra a PEC dos precatórios. Foi o caso do PDT, que deu 15 votos favoráveis ao texto no primeiro turno, e nesta terça pediu que os deputados revissem a posição. O encaminhamento foi feito pelo presidente do partido, que reforçou a necessidade do cumprimento das decisões judiciais, especialmente sobre o pagamento de precatórios. Seria o descumprimento do preceito básico da Constituição, que a decisão tramitada e julgada da Justiça se cumpre, simplesmente assim. Senão cada Estado agora vai querer fazer a mesma coisa. Não vai pagar e divide 10 anos, 15 anos, 20 anos. Já no plenário da Câmara, inicialmente os deputados votaram os destaques ao texto aprovado na semana passada. Os destaques são feitos pelos partidos e pedem alteração em trechos do texto. No total eram 11. O relator da proposta, deputado Hugo Mota, defendeu a manutenção do texto, ou seja, a derrubada dos destaques. Rejeitar o nosso texto, derrotar a PEC, significa tirar esse auxílio dessas 17 milhões de famílias. Significa não permitir que os prefeitos e prefeitas do Brasil não possam reparcelar os seus débitos previdenciários. Significa dizer que o governo federal não terá dinheiro para comprar vacinas no ano que vem para seguir vacinando a nossa população. Uma votação que trata justamente de nós assegurarmos na antecipação da alteração que já estava prevista na regra do teto, o atendimento à pandemia, que nós, infelizmente, ninguém podia prever. Então, depois de 2 anos de pandemia, 700 bilhões de atendimento no primeiro ano de pandemia à população, 100 bilhões no segundo, precisamos 30 bilhões no terceiro ano, e é esta PEC que vai permitir o Auxílio Brasil, que é uma rampa de ascensão social, onde as pessoas poderão, com este tratamento dado pelo Auxílio Brasil, deixar de depender do governo. Um dos destaques aprovados, de autoria do Partido Novo, retirou do governo a possibilidade de contornar a regra de ouro através da lei orçamentária. A regra de ouro proíbe a realização de operação de crédito em valor maior que as despesas de capital. Eram necessários 308 votos para a manutenção do texto, mas a base do governo obteve apenas 303 votos, enquanto 167 deputados votaram pela exclusão do dispositivo. Outros destaques foram rejeitados, mantendo o texto aprovado na semana passada, entre eles o do MDB, que tentava suprimir o dispositivo que muda o período de apuração do IPCA para o cálculo do reajuste do teto de gastos. 316 deputados foram contra o pedido e foi mantida a mudança do cálculo do teto. Atualmente, a Constituição prevê a variação do IPCA de julho do ano anterior até junho da votação do orçamento, valendo para os gastos do ano seguinte. Com a mudança, os valores serão corrigidos pela variação do índice ao longo do ano da votação do orçamento. Também foi rejeitado o destaque do PT e mantida a permissão para o governo usar em finalidades não vinculadas recursos obtidos pela venda de descontos de dívidas de contribuintes. Ainda enquanto os deputados votavam os destaques, no Supremo, os ministros formaram maioria para manter suspenso o pagamento dos recursos do orçamento do relator. Essas emendas, diferente das outras, não são rastreáveis. Por isso, no entendimento do Supremo, podem ser utilizadas como moeda de troca no Congresso e não respeitam os princípios da transparência. Deputados reagiram e defenderam a aprovação da PEC, mesmo diante da decisão. Na democracia é assim. Para quem tem alguma dúvida, quem ganha a eleição, juntamente com os aliados, administra os recursos. A oposição fica com o discurso. Isso é a coisa mais natural de acontecer. E todo e qualquer recurso que está sendo indicado, que está sendo aplicado, ele está dentro de cada ministério, na sua rubrica orçamentária.
nas ações que estão ali previstas no orçamento que foi votado. Criar essa narrativa como se esse atual governo não pudesse, juntamente com os aliados, fazer os investimentos, sinceramente impressiona. E nós precisamos avançar com a aprovação dessa PEC, que não é uma PEC de governo também, não. Essa é uma PEC para o Brasil. Para aprovar a PEC dos precatórios, que fixa um valor máximo do pagamento dessas dívidas pelo governo federal a partir do ano que vem, o plenário da Câmara dos Deputados precisa de pelo menos 308 votos favoráveis. Depois, o texto segue para o Senado. Enquanto isso, segue a votação no plenário virtual do Supremo. A votação está sendo realizada no plenário virtual, onde os ministros protocolam os votos no sistema. O prazo vai até quarta-feira à noite. Embora já haja maioria, caso algum dos ministros peça um destaque do processo, a votação deve ser suspensa e a análise passa a ser presencial. Mas no entendimento do especialista em direito eleitoral e membro do grupo de referência da Plataforma pela Reforma do Sistema Político, a tendência é que a decisão seja mantida para garantir a transparência na aplicação dos recursos. Mantendo aí as exigências para o cumprimento dos procedimentos para as emendas parlamentares, principalmente no quesito de transparência e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência da destinação dos recursos públicos, considerando que ao Legislativo cabe a função específica da fiscalização e do acompanhamento da execução do orçamento pelo Executivo. As emendas, quando muito, elas auxiliam para que os deputados possam encaminhar algumas situações nas suas bases, nos seus estados, mas a responsabilidade principal da execução do orçamento é do Executivo, e é o Executivo quem deve ter aí a capacidade de gerir esses recursos. No nosso entendimento, não caberia nem aos deputados destinar esses recursos pelas emendas parlamentares. O governo federal, o executivo, tem programas de políticas públicas que são executadas como um todo, e essa divisão de emendas parlamentares, elas acabam desvirtuando o funcionamento do programa e da execução do orçamento pelo executivo. Então, ter esse controle, ter essa eficácia exigida pelo Supremo é muito bem acertada, e entendemos que dessa forma funcionará melhor e evitará essas distorções que têm ocorrido na distribuição de emendas parlamentares, especialmente em relação ao orçamento secreto, que prejudicam a transparência e a possibilidade de fiscalização pelos cidadãos, pelos interessados.